Ok, boa noite então. Vamos continuar no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no item 6, resumo da doutrina dos Espíritos, né? Um pouco à frente já, mas não acabamos ainda. Né? Deixa que eu leio aqui um pouco. Cadê? Tá aqui. Então, como sempre, podem ir interrompendo caso. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Né? Aí ele está falando das condições que a gente estuda no livro dos médiuns, né? O espírito pode ser visto, pode ser tocado, inclusive, né? E pode ser ouvido. Né? Então é um indivíduo, é real, ele existe. Né? Quer dizer, eu não existo só na matéria, no corpo humano, eu existo como espírito. É uma existência o espírito, né? Não é uma condição especial, como é o contrário. A nossa condição especial é a matéria. Né? Nós somos espíritos e continuamos espíritos agregados a um corpo material, né? Individual nosso. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Podem comentar, né? Eu estou comentando só para a gente olhar sobre ângulos diferentes, mas todo mundo pode comentar. Aqui todo mundo sabe. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e se comprazem no mal. Neste número há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Né? Os espíritos não pertencem, acho que vale dizer aqui, né? Porque isso é uma coisa que a gente hoje já está estudando, que essa questão de se compraz no mal. O mal, o que é o mal? É a ausência do bem. Então o mal não existe por si só lembrando, né? O mal é tudo aquilo que foge das leis divinas, né? Então é diferente de você dizer que existe o mal como uma força. O mal não é uma força, né? Porque senão as pessoas falam assim, entendeu? Não é dualidade. Ele não há dualidade, não há o mal. Então tem que começar a ter uma leitura diferente, ou seja, quando diz que eles se comprazem no mal, é que eles fogem das leis divinas, abusam das paixões. Ao abusar das paixões, ao abusar dos prazeres, por exemplo, eles naturalmente estão fazendo o mal primeiro para eles, mas estão fazendo o mal de forma geral, né? Não precisa haver uma intenção, hein? Tem hábitos condicionados, né? Nós criamos hábitos condicionados. Não, mas o mal não existe só com hábito condicionado, né? Não. Então, os atos voltados para as paixões e para o prazer acabam nos afastando das leis divinas. Automaticamente a gente se volta para o mal. Ah, mas esse mal ele é dirigido a alguém especial, tem que ser dirigido? Não. Ele é a quem atender, entendeu? Ele pode afetar, obviamente, você primeiro e afetar terceiro sem sequer você saiba que aquilo afetou, né? Você não está vendo, pode não perceber, pode ser posterior, pode, né? Então,
Só lembrando que o mal não é uma força, né? O bem é uma força, o mal não. Né? Porque a gente vai encontrar um livro dos Espíritos iniciando o Espiritismo, né? Mas a gente tem que procurar essa leitura e ver se no texto tem algo que indica algo diferente. Então, se compraze no mal é porque é natural. Eu quero ter prazer. Eu estou me comprazendo no prazer. Ao buscar o prazer, eu automaticamente faço o mal, entendeu? Não é que eu tenho necessariamente a intenção de fazer o mal. Né? Sim, não, claro que não. Pra gente... então vamos lá, continuar. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação. A gente já leu isso na aula passada. Mas vamos lá. É imposta como uma expiação e a outros como missão. Aí aqui a gente chamou atenção nessa questão da imposição de uma expiação. Essa imposição não é uma imposição que vem de fora, é uma imposição do próprio espírito que se impõe após o arrependimento, se impõe a uma expiação para que ele busque se corrigir. Sim, né? Tem que ser livre, consciente e livre, né? Isso é livre e consciente do espírito, né? Isso. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes, até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Né? Ou seja, o grau de purificação ele não é o mesmo para todo mundo. Cada um vai de acordo com as suas obras, né? Os seus atos. Tá? Teve menos equívocos, errou menos, tem que corrigir menos expiação, passa mais rápido o tempo, adquire mais rapidamente as virtudes. Então a escolha é individual nesse sentido, né? Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído, para reiniciar uma nova experiência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Vamos ver isso aqui então. Isso aqui, errante, uma nota, né? Entre essa doutrina da reencarnação e da metempsicose, tal como admite algumas seitas, há uma diferença característica que será explicada no curso dessa obra. Tá? Aqui a metempsicose, o que é? Deixa eu ver aqui. Aqui eu não consigo ver o dicionário na nota de rodapé. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá aqui. Metempsicose, transmigração das almas de um para outros corpos. Teoria dessa transmigração. Eu acho que, se eu lembro bem, a metempsicose a gente se refere em relação a aquela questão de você poder encarnar em retroceder, entendeu? Em animais. Aqui acho que ele está significando a palavra reencarnação como sendo sempre para frente, sempre uma evolução, nunca um retroceder, né? Ou seja, eu não volto para ser um animal. Não é uma mera voltar para um corpo qualquer. Eu volto num corpo, né? Eu volto melhor do que eu fui sempre. Né? Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. Né? A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Reforça aquilo que a gente falou. Reforça, exatamente. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse reencarnar num corpo de animal. Seria retroceder. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas,
mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso de um espírito impuro. Né? A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Então a gente mantém a individualidade mesmo quando no nosso mundo espiritual, né? E quando encarna, mantém a individualidade, inclusive traz, a gente vai ver mais adiante, né? Traz consigo o que ele construiu. Tranquilo, tá aí? Tá bem. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Né? O espírito encarnado está sob influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões, interessante, né? Quer dizer, más paixões até onde eu sei, toda paixão é ligada ao corpo material, né? Sim, as paixões, sim. Então, bom. É todo exagero, excesso, tudo apego, né? Então bastava dizer que se deixa dominar pelas paixões, né? As nossas emoções. E põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Perfeito, né? Ou seja, a alegria, né? Como sempre. A dor, o prazer, alegria, e as paixões a gente traz do mundo animal, né? Isso. A gente trouxe de lá. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, não é só a Terra que tem, e necessariamente nós não evoluímos somente na Terra. Podemos ter evoluído em mundos primários e depois ter migrado para cá, e podemos antes, para seguir adiante, ir para outros mundos mais avançados, ou até que sejam iguais ou inferiores a esse, né? De acordo com as conquistas, a evolução que a gente fez ou não fez, né? Sempre evolução, a gente nunca volta. E essa questão, Sati, tem que estar bem definida, principalmente a gente agora que está ressignificando todos esses conceitos, Kardec, né? Na sua originalidade, porque a lógica, né? A razão nos diz, eu nunca, desde eternidade, eu admiti que só nós fôssemos habitados aqui na Terra. Claro. Entende? Muita gente, cientista mesmo, ou pessoas que não têm assim, uma vertente espiritualista, acham que é só a Terra mesmo, né? Um acaso aconteceu da inteligência ter sido desenvolvida aqui na Terra e pronto. E nós, no íntimo, no meu íntimo particularmente, eu nunca aceitei isso. Eu acho que o universo, ele, além de ser infinito, hoje você tem o recurso da ciência, dos grandes laboratórios do espaço, né? Esses telescópios, estudam o universo. É uma ferramenta que corrobora as explicações dos espíritos nesse sentido. Não, e se você não traz a observação ali, não, hoje eu provo, fui lá, que o Bobo foi lá no planeta, viu gente lá, viu isso e aquilo. Não, mas não é de uma forma que a ciência materialista tem que ver. Não, eu acho assim, se a gente admite
que existem espíritos superiores, e a gente inclusive admite que um deles veio nos ajudar, e volta e meia algum vem nos ajudar como missão, né? Jesus foi um desses, né? Então, se eles admitem que existem eles, então eu estou admitindo que tem espíritos muito mais antigos do que eu, que evoluíram, né? Quer dizer, por milhares de anos até chegar ao estado de Cristo, entendeu? De um Cristo, né? Porque Jesus não é o único Cristo, né? Então eu estou admitindo. E onde é que foi isso? Na Terra não foi. Então foi em outros lugares, entendeu? Do universo. Então Nessa só isso aí já proposta nos espírita, mostra, né? só isso aí já nos mostra que tem muitos espíritos que estão espalhados pelas orbes, pelas galáxias, pelo universo, que são todos obras de Deus. Por que Deus deixaria essa obra inteira para a gente ficar aqui vivendo sozinho? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, se eu vim ou não de outro lugar, não sei, mas que existe, existe. Talvez, inclusive no mundo dos espíritos superiores, não necessitam de corpos, né, para encarnar. Essa é uma grande diferença, a gente já sabe disso. Ou seja, existem planetas evoluídos, existem orbes, existem galáxias, existe. Qual é? Aí é outra história, entendeu? Quer dizer, a gente já sabe que existe porque a gente já tem o exemplo desses espíritos superiores, entendeu? Eu acho que é importante E todas as Jesus coisas. falou, né? Jesus falou que há muitas moradas na casa do Pai, né? Não, justamente, mas o Espiritismo nos diz isso, independente do que é dito no Evangelho, a gente estuda na obra que os Espíritos nos deixaram, por que isso é dessa maneira, inclusive, por que tem que ser dessa maneira, por que é dessa maneira, como é que acontece, tem um monte de coisa que a gente estuda. A gente só não sabe exatamente onde é que estão, que nível que está cada planeta, isso aí é outra história. Mas eu acho que não há muito que duvidar, né? Isso daí, não precisa. É importante essa linha de conhecimento, né? Porque, mas o objetivo a gente nunca pode perder de vista, quando a gente estuda o Espiritismo agora para valer, né? É deixar de seguir essa linha mestra que o Espiritismo ele veio secundar a regeneração da humanidade, né? Já de pontapé inicial para os espiritualistas nacionais e tudo mais. É uma forma, uma moral diferente das religiões, não tem sistema, pela liberdade, né? pela construção das suas faculdades da alma, e para que a gente possa, aqui encarnado, construir uma sociedade justa, baseada na caridade desinteressada. Todos, ou pelo menos a maioria. Esse é o foco principal da doutrina, porque ela é moral, e essa moral espiritualista. Mas todo esse conhecimento que a gente está buscando, até mesmo na própria ciência, e a gente tem que contextualizar isso da época, ela é importante porque ela te deixa num patamar de entendimento. Um dia isso nós vamos precisar. À medida que a gente vai progredindo, desenvolvendo as nossas potencialidades, as responsabilidades vão aumentando em decorrência do conhecimento, seja ele qual for, né? Mas é importante, a gente está estudando, buscando contextualizar a época e trazer para os nossos dias, né? Esse progresso, porque ele continua, o espiritismo nunca vai parar, vai embora. Não, assim, o espiritismo... A gente não pode rotular, né? Eu sou espírita e tal. Não, a gente estuda espiritismo. Às vezes eu me incomodo quando as pessoas me cobram. Ah, mas você é o quê? Você é espírita? Eu já estou mudando minha linha de pensamento. Não, eu geralmente falo assim, ó, eu concebo uma inteligência superior e vocês falam que é Deus, né? Que é atemporal, fora de espaço e tempo, e o criador de todas as coisas, é a causa primária de tudo. Para mim, eu já me sinto bem assim. As pessoas vão entender, não, porque hoje em dia você tem que ser rotulado, não tem jeito, né? A maioria estão, ou você é isso, ou você é aquilo. A sua essência acaba se perdendo, porque vocês mergulham na personalidade. Vocês têm que entender essa questão da personalidade. Concordo contigo. Mas vamos seguir.
Bom, vamos lá. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Isso aqui é onde a gente estuda no céu e inferno, né? Mais detalhes. É outra coisa importante. Não ocupa nenhuma região determinada. Justamente. Hoje em dia tem algumas vertentes aí que, né, no próprio meio espírita, né, aquela questão, né, tem lugares, regiões... É a questão que está no céu e inferno, né? A questão de você acreditar em um tipo de céu, um tipo de inferno, seja lá qual for. A gente já está entendendo isso bem, está superando, né, essas questões aí. Importante isso. Foi perdido. No próprio movimento espírita, isso foi abandonado, né? Esse estudo foi abandonado, né? Mas o motivo das nossas lives é essa, né? Ressignificar isso tudo, compreender realmente o que o pensamento dos espíritos de Kardec quis trazer para nós, em termos de revelação. De conhecimento, justamente. Espiritual. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. Ok. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. Aqui eu chamo a atenção para o termo convida, né? Ou seja, eles não nos obrigam, eles não nos fazem coerção alguma. Ou seja, eles nos convidam. Você quer ir para cá, quer ir para lá, vai ter sempre um monte deles para cada lado aí. Aí a escolha é sempre nossa e livre, né? Quer dizer, a gente é que é. Aceitar ou não as sugestões, né? Justamente. Eu posso até, na minha ignorância, aceitar uma sugestão errada. Mas é porque eu ainda não aprendi ainda, não detive o conhecimento naquela área dali. Mas, bem ou mal, eu só fiz porque eu quis, né? Senão eu sou menos penalizado, porque eu estava na ignorância. Naquele aspecto, eu sou ignorante. Mas a gente já sabe que essa história de simples e ignorante nós já passamos há algum tempo aqui na Terra. Então vamos acreditar que hoje, eu quero acreditar que às vezes a gente está na ignorância que a gente está exercendo ao dar muito valor para o prazer, ao dar muito valor para certas paixões que a gente mantém e ainda não elucidou. Aí seria a nossa ignorância, seria essa, seria não querer largar de mão o prazer e algumas paixões que a gente tem e a gente quer ficar naquilo ali, não me interessa nada mais, só fazer aquilo, né? Você fazer as ações em detrimento do seu interesse pessoal, prejudicando a terceiros, aí já sai da moral, né? É onde entra a questão do mal. Mas aí às vezes aí você tem que lembrar que depende da intenção. Se eu estou fazendo isso buscando o meu prazer e sem perceber que eu estou afetando ninguém, a minha intenção não é fazer mal a ninguém. Então eu sou menos, digamos assim, eu não estou seguindo o caminho certo, né? Ainda não compreendi e estou indo naturalmente contra as leis divinas, né? É diferente de eu até já perceber isso, mas escolher conscientemente um caminho que vai me manter nessa história do prazer, das paixões que me agradam, entendeu? Ou seja, aí eu estou buscando um resultado, buscando alguma coisa que eu gosto. Né? E que, novamente, necessariamente eu posso estar fazendo mal ao outro, mas não é algo premeditado. Não que não exista, não possa existir. Entendi. Mas a gente tem que lembrar que nem todo mal ele é premeditado, ele é proposital. O que eu ganho só simplesmente fazendo mal para alguém? Nada.
O meu ganho não está em fazer o mal, o meu ganho está em fazer aquilo que eu quero fazer e que ocasiona o mal. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Tomar só. Como as lives do Paulo ele explica bem em relação ao que o Sócrates falava, o mal não existe. Não existe. O mal não existe. Todo criminoso, por exemplo, ele quer o prazer dele. Justamente. Detrimento para o outro, né? Não é um mal como poder, como força. É isso mesmo. Mas aí realmente tem que entender bem isso aí, porque eu acho assim, de uma certa forma, bem e mal é comportamento, né? Porque a escolha que nós fazemos, que você tem que ver o seguinte, as escolhas que nós fazemos só vão poder se tornar só vão, digamos assim, se tornar algo se nós colocarmos em prática, agirmos, tivermos atos naquela direção, movidos por alguma coisa. Movido por quê? Ou por dor e prazer, ou por alguma das paixões que a gente tem, ou por condicionamentos que a gente automatizou, que podem ser hábitos já, né? E que podem ser ou virtudes ou vícios, imperfeições. Então, para que isso aconteça, para que algo aconteça, é necessário um ato. Nem que o ato seja decidir não fazer nada. É um ato. É por isso que mas é que tá, a ociosidade é a inutilidade, né? É totalmente contrário ao bem. O bem é sido pela utilidade, né? Você está inserido no contexto da sociedade, você tem que ser útil. Você tem que começar a buscar, acertando. A gente tem que conhecer o bem, conhecer o que fazer, saber o que fazer no bem e fazer o bem. Não adianta só saber, tem que fazer. Não, é ação. Ficar na direção. O não fazer o bem é fazer o mal. A gente está indo contra o bem. É a busca da infelicidade, entendeu? É verdade. Então, vamos lá. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós. Sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. Falou anteriormente isso aí. Isso. A gente falou. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Tá? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Você vê, está aqui claramente no livro dos espíritos. Né? Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de fazermos. Inclusive dentro de um dos princípios, que é a comunicabilidade, né, dos espíritos. Né? Como assim? Estou falando, esse trecho aqui, ele corrobora o que nós já... Um dos princípios da doutrina, que é a comunicabilidade dos espíritos. Justamente. Aqui a gente está lidando nesse princípio. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações.
pois, frequentemente, se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Né? Então, nada de novo aí, né? Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e tem sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras. Dizem com mais frequência falsidades e absurdos. Por malícia ou ignorância, zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros senos, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamento dirigidos para o bem. Centros senos... Sérios, né? Sim. Bom, dá um sentido, fecha o sentido, né? Fecha o sentido aqui. Tem um erro aqui na palavra. Tranquilo, né? Aquilo que a gente sabe aí. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações, né? Realmente. Né? Sempre que a gente se questionar, é só ter essa lembrança, né? Eu gostaria da justiça, né? Eu preciso da justiça divina, né? Eu gostaria que fizessem a mim aquilo que eu vou fazer, eu gostaria que fizessem a mim, né? E nas pequenas ações. Em todo lugar, mesmo nas menores ações que tem. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria que o homem quer, desde este mundo, se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos, para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Mas eles nos ensinam também que não há falta irremissíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permite avançar, segundo o seu desejo e os seus esforços, na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. O que eu acho interessante aí nisso é o seguinte, que assim, o termo expiação está exatamente empregado como uma ressignificação de Kardec, né? Ou seja, expiação é algo
que acompanha um espírito individualmente. É dele, é ele que faz a expiação, é ele que escolhe a expiação. Por que isso fica claro? Porque assim, na expiação, como a gente vê nas religiões, é meio que automático você achar que ou nessa ou na outra vida você vai vir em um lugar semelhante, né? E você vai sofrer coisas materiais impostas a você. Quando você lembra que é uma expiação, que eu escolho passar por provas que vão me permitir me corrigir, fazer atos diferenciados que eu fazia antes, né? E que não me trouxeram felicidade, eu começo a ver que isso não é necessariamente nem nessa vida e nem na próxima, que pode ser, sei lá, daqui a várias vidas, ou ao longo das próximas muitas vidas que eu tenho pela frente, aonde eu vou passar e repassar espiando aquele ponto, não porque eu mereço o castigo maior ou menor, mas porque eu não consegui, como o Paulo diz, né, passar na escola, né? Naquele ponto ali, naquela matéria eu não consegui passar. Então eu posso estar passando em outras, mas naquela eu preciso continuar espiando, fazendo expiação. Fica mais fácil de você entender e você ver como não faz muito sentido você ficar esperando que alguém mande. Quer dizer, tem alguém que está olhando se eu estou fazendo as coisas. Não faz sentido, né? Quer dizer, para poder te impor depois que você não cumpriu, então você estava olhando e você não cumpriu, então vai lá. O importante também é que quando você escolhe uma expiação, você já se arrependeu sinceramente. Justamente. E conscientemente, sincero, né? Conscientemente. Aí você sim escolhe. Aí você sabe pelo que você quer passar. Aí você fala assim, eu quero ir num ambiente onde esse tipo de coisa aconteça. A hora que acontecer, eu vou estar me melhorando, eu vou buscar me melhorar. Se eu não conseguir, eu já tenho a intenção. Eu vou seguir até o dia que eu consiga fazer aquilo vir algo natural, entendeu? É verdade. Até eu adquirir um hábito no bem. Um hábito no bem, vamos chamar assim. Finalmente, este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe fazem. Então agora vamos à ciência e o espiritismo. Então vamos ver quais são as objeções mais comuns naquela época que devem estar vigentes hoje ainda, se eu lembro bem. A oposição das corporações científicas é para muita gente, se não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos dos que levantam a voz contra os sábios, pois não queremos dar motivo a nos chamarem de estouvados. Temo-los, pelo contrário, em grande estima, e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Entretanto, sua opinião não poderia representar, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Aqui ele fala sobre a exatidão da ciência, né? Ou seja, e como a gente... como, de forma geral, as pessoas têm a firme crença de que a ciência é absolutista, né? A maioria das vezes, né? Que ela cresce, mas quando ela estabelece uma coisa, aquilo não muda. O que não é verdade. Não, o que não é verdade, né? A gente sabe que pode ser revogado com a construção de novos conhecimentos nossos que a gente não tinha condição de observar antes, de experimentar. Então, né, esse acho que é um ponto que não pode ser esquecido, né? Então, assim, é importante... É constatado, está valendo, até o momento que ela não esteja mais valendo. Aí você revê o que você construiu em cima daquilo. Quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho,
que deseja fazer prevalecer e sustenta escarnecidamente. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem preconizadas e rejeitadas, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos. A história é repleta disso. Hein? A história é repleta disso, né? Justamente. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica. O fato não, né, é um argumento, mas não tem como você replicar ele. Aconteceu aquilo, né? Quer dizer, na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Ou seja, quando não há fatos, então você tem que ter uma dúvida e continuar trabalhando em cima daquilo. No tocante às coisas evidentes, a opinião dos sábios é justamente digna de fé, porque eles as conhecem mais e melhor do que o vulgo, né, a pessoa comum. Né? Mas no tocante a princípios novos, há coisas desconhecidas. A sua maneira de ver não é mais do que hipotética, porque eles não são mais livres de preconceitos que os outros. Direi mesmo que o sábio terá, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista de sua especialidade. O matemático não vê nenhuma espécie de prova senão através de uma demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos, e assim por diante. Todo homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ela as suas ideias. Afastai-o do assunto e ele quase sempre se confundirá, porque deseja tudo submeter ao seu modo de ver. É esta uma consequência da fragilidade humana. Consultarei, portanto, de bom grado e com absoluta confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso afete a estima que lhes devo por sua especialização, que não tenha em melhor conta a sua opinião negativa sobre o espiritismo do que a de um arquiteto sobre questões da música. Né? Ou seja, tem que estudar o espiritismo para você dizer que é contra ele, né? Aliás, qualquer coisa, né? Qualquer ciência, você não pode simplesmente dizer que você não acredita. Se você estudar aquilo, aí sim você pode dizer por que você não acredita. Mas sem estudar aquilo, não é justo, né? A gente fazer isso. Não é correto. Aí eu vou estar dando predileção para o conhecimento que eu tenho em outras áreas, onde naquele eu não posso chegar à conclusão. Ele se enquadra, né, nessa questão do espiritismo, porque ele é uma ciência, né? Dentro das ciências filosóficas, é uma ciência espírita. Justamente. Como ciência, as pessoas têm que compreendê-la de uma maneira séria e ampla, né? Não pegar uma parte, igual o espírita que só lê o Evangelho, ignora as outras, só lê o livro dos médios, ignora as outras. O corpo doutrinário é de todos esses elementos, de todos os livros que o compõem, toda a sequência de raciocínio, sendo até ciência positiva, mas é uma abrangência enorme, que se perdeu ao longo desses séculos, né? Porque houve as especializações e esqueceram, por isso que a ciência é tão fechada, porque vê partes de um todo, estuda-se nas suas especialidades, que é, de uma certa forma, importante, né? Agora, um arquiteto não sabe nada sobre questões de música, e vice-versa. Justamente. Então, a gente constrói um conhecimento para o futuro, porque um dia nós, todos, teremos que ter esse conjunto de conhecimentos diversificados. Justamente. Aí ele segue.
Ou seja, quem constrói objeções do espiritismo baseado em nenhuma ciência, mas em sua opinião em outra ciência, e desconhece completamente a ciência do espiritismo, não é justo, entendeu? Não é justo que ele levante objeções ao espiritismo. Não é correto por si só. Como não seria contra ele levantar objeções contra nenhuma outra ciência que ele não conheça, entendeu? E não tem estudado, não sabe as bases para poder ver. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, num e no outro caso. No espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Uma bala. Aqui acho que ele está separando claramente a questão das ciências que são baseadas na parte material, na observação de fatos materiais, e aquelas como o espiritismo que não tem isso, entendeu? Como é que você vai provar a existência de Deus? Materialmente, você não tem como fazer isso. Você só pode fazer filosoficamente isso, entendeu? Quer dizer, você não tem uma prova material cabal dessa existência. Não existe isso. Você vai ter que lidar com história, com a presença, com os fatos, com os resultados, com a natureza, com uma série de questões filosóficas que mostram que existe um ser superior, né? E a gente consegue aceitar isso com razoável confiança de que a gente está no melhor caminho dentro do nosso conhecimento, né? Então é mais ou menos por aí, né? O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente de sua condição de sábios. Querer, porém, deferir a questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos a solução de problemas da existência da alma. Aqui ele já reconhece que naquela época as ciências já eram eminentemente voltadas, né? Porque elas foram, o espiritismo racional já tinha sido eliminado, lembra? Das universidades na França. Então todas as ciências já eram completamente voltadas para os aspectos materialistas, né? O espiritismo racional já não existia mais na França, né? Ele foi bem anterior ao surgimento do espiritismo. Vamos lá. Com efeito, o espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte. Ora, é supinamente ilógico pensar que o homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque não a encontra com seu bisturi, como se encontrasse um nervo, ou porque não a vê envolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Isso em razão de colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se daí que ele esteja com a razão. Contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Ou seja, dessa ciência, justamente, dessa ciência não, né? Então, vamos ver o que ele fala sobre a ciência espírita mais adiante. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que a julgar pela rapidez com que se propagam, não estaria muito longe. Você vê que ele acreditava que isso ia seguir, né? E foi interrompido
pouco mais de 10 anos depois, foi cortado completamente, né? Dar-se-á com elas o que se tem. Na verdade, o Espiritismo não se apresentou como a ciência, não chegou nesse ponto. Ele usava ciências filosóficas para poder fazer, entendeu? Mas foi completamente cortado isso, né? Assim que Kardec morreu, acabou. Dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas, que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles aceitarão individualmente, pela força das circunstâncias, até que isso aconteça, pelas forças das circunstâncias. Até que isso aconteça, seria importuno desviá-los de seus trabalhos especiais para constrangê-los a ocupar-se de coisas estranhas, que não está nas suas atribuições, nem nos seus programas. Enquanto isso, os que sem estudo prévio e aprofundado da questão se pronunciam pela negativa e zombam dos que não concordam com a sua opinião, esquecem que o mesmo aconteceu com a maioria das grandes descobertas que honraram a humanidade. Arriscam-se a ver os seus nomes aumentando a lista dos ilustres negadores das ideias novas, inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, recebeu com estrondosa gargalhada o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando indigno de figurar entre as comunicações de pauta, e daquela outra que fez a França perder as vantagens da navegação a vapor ao declarar o sistema de Fulton um sonho impraticável. Não obstante, eram questões da alçada da ciência. Mesmo dentro da ciência. Se essas assembleias que contavam com os maiores sábios do mundo só tiveram zombarias e sarcasmo para as ideias que ainda não compreendiam e que alguns anos mais tarde deviam revolucionar a ciência e os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos possa ser melhor aceita? Não dá, né? Ou seja, as objeções virão mesmo até por ignorância absoluta e por prepotência, né? Acho que ele descreveu aqui a prepotência dos sábios, né? Ele fala sobre a maioria dos sábios eram esses as negativas e zombam dos que não concordam das suas opiniões. Não tá aí. Esses erros lamentáveis não tirariam aos sábios, entretanto, os títulos com que noutros assuntos conquistaram nosso respeito. Mas é necessário um diploma oficial para se ter bom senso? Essa é boa pergunta, né? E fora das cátedras acadêmicas, não haverá mais do que tolos e imbecis? Eu gosto muito dessa pergunta, sabe por quê? Porque eu adoro insistir nisso, entendeu? As pessoas entendem como conhecimento, inteligência, como sendo eminentemente adquirido na escola. Isso não que não exista, mas isso é um erro, entendeu? Isso é um reducionismo para que você não faça nada fora do controle de alguém, entendeu? Porque você está sendo controlado ali para que lado você pode se desenvolver e fazer as coisas, né? Ou seja, não monte um laboratório como a gente era criança, né? Não monte um laboratório de química na sua garagem que vai explodir a garagem e isso não é bom, entendeu? Né? Quer dizer, esse pensamento, quando eu tinha o meu laboratório lá, tinha muita gente que trazia isso, né? Quer dizer, cuidado com o que você vai misturar, o que você vai fazer, né? Então, como se o aprendizado não pudesse ser adquirido pelo indivíduo independente de qualquer coisa, né? Quer dizer, um indivíduo numa fazenda trabalhando diariamente não aprende nada? Claro que aprende. Muitas vezes aprende coisas que ele nunca aprenderia na escola, né? Quer dizer, que estão ligadas à física, à química, a uma série de coisas.
né? E o fato na questão do bom senso que ele fala, que me chama atenção, é que a inteligência, o que nos diferencia propriamente dos animais, porque inteligência temos praticamente não na mesma proporção que os animais, mas o que nos difere é a razão. A razão. Quando você desenvolve a razão, você já está bastante adiantado em relação aos outros Mas seres, você né? percebe que os animais, eles têm uma inteligência instintiva. A nossa inteligência, ela consegue ir além e nos levar em direção à razão, entendeu? Eu consigo testar hipóteses, eu consigo desenvolver raciocínios e que não são naturais, vamos dizer assim, que não estão claros, não estão expostos necessariamente. Eu consigo ir atrás desse conhecimento, construindo o conhecimento, vamos dizer assim, e aí depois filtrando e evoluindo em direção à razão, entendeu? E aí se eu me voltar depois e me voltar para a natureza, eu vou ter uma compreensão mais ampliada da natureza, entendeu? Porque não impede de uma pessoa que não tem cultura ou é iletrado de ter um raciocínio muito potencializado, né? Não, é por isso eu bato nessa tecla incessantemente, entendeu? De vez em quando as pessoas falam assim, então o que você está dizendo é que pessoas que não vão à escola, como ele falou aqui, são tolos e imbecis, sempre. Não, não é isso. Eu falei, não, então me explica. Se é só na escola que você adquire isso, ou eminentemente na escola, como é que alguém que nunca foi na escola consegue obter esse conhecimento? Como? Exato. Quer dizer, ele não tem condição, entendeu? Ele não tem condição de adquirir? Claro que tem. Claro que tem, entendeu? A pessoa consegue aprender inúmeras coisas sem ter necessariamente ido lá, evoluindo com o conhecimento que ela adquire, observando os outros, aprendendo com os outros. Mas assim, não precisa ser uma escola, eu não preciso receber alguém na minha casa para sentar numa mesa e estudar. Eu posso estar lá no campo fazendo alguma coisa e a pessoa me mostrar uma maneira que ela descobriu nova. E aí a gente aprende junto, testamos, vemos se funciona, se não funciona. Dentro das cadeiras da espiritualidade nacional, nas faculdades, nos liceus, né, ou nos colegiais, a gente sabe que ensinava-se a aprender, né, construir ciência, né, através do raciocínio. Justamente. Porque hoje você só repete, você não pensa, a criança não pensa. Não, hoje o objetivo é repetição e decoreba e você não conseguir. Não entendeu nada. E muitas vezes você não consegue usar esse conhecimento em quantidade para fazer nada. Ou você não é motivado, seja lá como for, você não usa isso, ou usa muito pouco para fazer alguma coisa útil, entendeu? Você cai na heteronomia, pelo condicionamento. Justamente. Não, as pessoas vão ter que dizer que agora você pode fazer isso dessa maneira. Antes você não podia, agora você pode. Ou então faz essa outra coisa que antes você não sabia que podia fazer. Eu vou te ensinar como é que faz. Mas faz dessa maneira, senão dá errado. Entendeu? E você vê que tem muito. Né? Vai condicionando. Vai condicionando. E você vê que tem muita coisa que é absolutamente mentirosa, entendeu? Chega a esse ponto das pessoas olharem para você e te ensinarem coisas e décadas depois você descobrir que, meu Deus, me ensinaram algo errado, entendeu? E que me fez mal. Mas eu acreditava que isso era o bem, e necessariamente não é, entendeu? Porque justamente há interesses em jogo, há um poder em jogo aí nessa brincadeira. Então, o bom aprendiz é aquele que questiona ou testa e verifica se o que ele conseguiu é o que lhe foi prometido. Porque muitas vezes não é, entendeu? E as pessoas ficam insistindo naquilo. Né? Vamos lá. Basta olhar para os adeptos da doutrina espírita para se ver se entre eles só existem ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite que a releguemos ao rol das simples crendices.
caráter e o saber desses homens autorizam-nos a dizer, pois, se eles o afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Né? Quer dizer, tem muita gente, principalmente na França naquela época, né? Quem se envolvia com o espiritismo eram justamente as pessoas mais letradas, com mais conhecimento, que eram sábios, não eram tolos e imbecis, entendeu? Apesar de não existir o que ele fala aqui, uma academia onde existisse o espiritismo, embora a gente sabe que existia o espiritualismo racional com as suas cadeiras, mas não, o espiritismo não estava lá, muita coisa, né, que o espiritismo trouxe não foi para nenhuma academia. Repetimos ainda que se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, escapa à competência da ciência material porque não pode ser explicada por números nem por forças mecânicas. Quando surge um fato novo que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudar, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, que não pode ser feito através de ideias pré-concebidas. Esse aí é o método de você aprender a aprender, né? Como é que eu lido com uma hipótese que eu nunca ouvi antes, que eu não sei nem o que é próximo dela? É dessa maneira. Eu tenho que esvaziar o pote para encher. Para encher de novo com outra coisa. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão. E é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juiz para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado, e quem que se julgue infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, portanto, aos que são bastante ponderados, para duvidar do que não viram, e julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro. Eu acho que nessa parte daí é aquilo que a gente sempre, olha só como é engraçado, que sempre nos disseram na casa espírita, mas que eles não, na verdade a gente vê hoje que não era devidamente praticado, que é o seguinte: só acredite no que você vê no espiritismo, que você compreenda, que você possa compreender. Se você não entendeu, não vai por decoreba. Esse é o aspecto da ciência que vai sentir. Entenda a ciência que você está estudando. Entenda o que você está estudando. Por que é dessa maneira? Se você não está entendendo, não acredita no espiritismo, entendeu? Ou se você acha que está errado, não acredita no espiritismo. Ou seja, é aquele convite que a gente ouve, mas que a gente nunca soube como usar ele, né? Porque a gente estava voltado para conceitos errados que nos foram incutidos, né? Conceitos que o espiritismo por si só se bastaria, né? E que explicaria todas as ciências. Aí dentro da ignorância nossa de olhar para ciências materialistas e não conseguir explicar o espiritismo, porque não dá, né? Olhando para uma ciência materialista, você não explica o que o espiritismo traz, não tem como. A gente ficava na crença, né? Acreditando em muita coisa porque é o que é. Isso foi um erro nosso, entendeu? Que a gente você comentou há pouco aí que o Kardec teve a intenção de se considerar o espiritismo como uma ciência espírita dentro das ciências filosóficas.
É, não se consagrou na ele época. propunha que fosse É, estudado como uma ciência, né? eu acho que isso, o Satiro, isso para o futuro vai Ah, acontecer. sim. As ideias, né, foram As o ideias, espiritismo. porque assim, as ideias nossas hoje, assim, muitas delas foram ciência filosófica, né? Que foram abortadas. Né? A ideia de Deus, da teodiceia, Sim, a questão da lógica, tudo aquilo que a gente vê lá no espiritualismo racional. Então aquilo era ciência, colocado em prática como ciência. Né? uhum. E ela considerava que nós não somos só matéria. Por isso, Estudava a né, alma, né? uma alma encarnada. Então, existe uma parte que é imponderável e que a gente estuda como? Estudo pela observação, pela filosofia, entendeu? Mas eu não consigo. Quando o Espiritismo chegou, ele conseguiu, na minha opinião, né, pelo que eu vejo, ele conseguiu trazer novidades que vêm do mundo espiritual, mas que foi Sim, usado um método científico para que isso chegasse para nós e fosse validado, com certeza. entendeu? Só que se parou aí, entendeu? Ou seja, ela não chegou. E o Espiritismo, na verdade, eu acho que ele não tem a ambição de virar uma ciência acadêmica. Não, não, não é nem isso, eu Não pensei é nisso, esse o não. objetivo dele. Ou seja, Isso ele não é quer ser, ideias. ele não quer que se criem sistemas do que ele Não, claro que não. ensina, que se congele uma parte e de que se Não. crie sistemas e que se ensine na academia. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é que as Seria mais pessoas. uma crença, né, a mais, né? Ele não é Justamente. objetivo. Seria mais uma ciência congelada num sistema, entendeu? O que ele quer é que todo mundo use isso, independente de onde você veio. Que você compreenda que isso é o que acontece no mundo espiritual. E que o espiritismo estuda o mundo espiritual. Aí sim, As leis que regem o mundo moral, espiritual, né? É isso que é justamente. importante Aí sim, saber. nesse aspecto, todos nós temos que nos dedicar ao estudo e nos considerar estudantes, todos nós, entendeu? Uns mais sábios, outros menos sábios, mas todos nós somos estudantes Sim. e temos que continuar ainda. E é uma ciência que parou no tempo, né? As pessoas, ela não seguiu depois de Kardec. Ela não tem continuidade depois de Kardec. Então, é uma grande tarefa que nós temos, É queira ou iniciar a não, recuperação dela, né? A nossa tarefa é recuperar. pelo nosso entendimento, e você, de alguma forma, passar, não com o intuito de gerar prosélitos, mas pelas suas ações, pelo seu comportamento, pelo seu entendimento diante das circunstâncias, pelo conhecimento do que é dor física, o que é dor moral, enfim, tudo que a gente está aprendendo, de alguma forma, os que estão ao nosso redor, com certeza, há de absorver alguma coisa e se interessa, porque tem que ser livre. Isso mesmo. Não adianta você querer impor ideias que a pessoa não está afim de raciocinar, porque o Espiritismo é razão. É importante a gente não perder esse fio da meada. O Espiritismo não tem crendice, não tem imaginação, como a gente, mistificações nenhuma. Não tem nada místico o A gente tem que Espiritismo. É entender razão e pura. explicar, justamente. É razão pura. Inicia na razão, né? A razão, claramente, é o quê? É justamente as leis divinas. Se você não. Ah, mas eu não estou entendendo o que são as leis divinas. Ah, pois é. Então você precisa estudar para entender. Porque se você não Exato. sabe dizer o que é, então você já tem uma dificuldade grande aí, né? Como é que você vai Sim, desenvolver a sua razão se você não sabe o que é a razão em si, né? Que é o conhecimento das leis divinas. E você não conhece as leis divinas, então realmente você não conhece isso, né? a importância dessas lives que a gente participa é para que a gente possa contribuir uns com os outros no entendimento pessoal, pautada no que a gente está aprendendo na doutrina. Né? A gente não pode fugir da base. A base ela é sólida e importante para isso. Mas o conhecimento, o entendimento é muito individual. É que você falou, todos nós temos as nossas diferenças, porque uns estão mais à frente que o outro, tem mais tempo que o outro, não que um seja um melhor que o outro, um mais inteligente que o outro. Inteligente por inteligente
todos nós já chegamos a um patamar Semelhante. um base para frente, porque os animais não têm essa inteligência como o ser humano, a alma humana tem. Mas vai haver sempre essas diferenças, devido ao número de encarnações, às aquisições, as individualidades que a gente faculdade, a individualidade, né? Mas todos nós somos aprendizes. Kardec nunca sugeriu que tivesse professor espiritismo, não existe isso. Ele se considera, ele foi um estudioso, gente. A gente tem que imaginar, Kardec, ele começou a se interessar pelos fenômenos e daí abstraiu uma doutrina reveladora, né? Mas ele foi um estudioso, ele foi um estudante do espiritismo. Ele não nasceu espírita, né? Isso é o bacana de você ver Kardec, a gente fica assim, entusiasmado de aprender, porque ele é uma pessoa comum, que teve aí o seu desenvolvimento, desenvolveu as mesmas faculdades que nós estamos desenvolvendo. Justamente. Inteligência, razão, vontade, imaginação, e aí vai embora. É bem isso mesmo. André, eu vou sugerir, se não tiver mais nada, que a gente pare aqui, porque a Jerusa tem que sair. Para a gente não ficar com 2 e a gente acabou com 2 tópicos. Ótimo. Para a gente ampliar o discurso. Então a gente está com 1h11, né? A gente começou no horário, 1h11. Ótimo. Mas aí a gente segue na sexta-feira que vem. Ótimo. Tá bom? Ótimo. Muito bom o estudo de hoje, né? Também gostei. Fala. Grande abraço, bom final de semana para ti. Para você e sua família. Obrigado. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até mais. Tchau.